Hoje em dia nós vivemos num mundo em que se fala de religião, de cristandade, de igreja e a igreja usa algumas expressões que lhe são próprias. Não são expressões bíblicas, outras vezes são expressões bíblicas que são, digamos, alterado o seu sentido. Um desses exemplos, que é talvez o exemplo mais triste e o exemplo que leva mais pessoas a acharem muitas vezes que perdem a sua esperança, é o termo desviado. Porquê? Porque diz que desviado é a pessoa que não está a ir a uma igreja, não está a congregar, não está a fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Biblicamente falando, aquele que se desviou do caminho não é aquele que saiu da igreja, não é aquele que saiu da congregação. Até porque no início da cristandade não havia uma congregação. Quando Jesus faz o primeiro milagre, não haviam apóstolos, ele estava só. Será que Jesus nessa altura estava desviado? Ou será que ele estava a fazer a vontade de Deus só? E essa é a grande diferença. Estar desviado é estar desviado verdadeiramente de Deus, não da igreja. Estar desviado não é a pessoa que olha para os problemas que as igrejas de hoje em dia têm, não é a pessoa que olha para o pastor que mente e diz que não quer fazer parte disso. Não é aquela pessoa que olha para o que está escrito e vê que o que está escrito na realidade não é aquilo que é ensinado e diz: este sítio não é para mim. Antes, se nós olharmos várias referências na Bíblia, basta nós olharmos para elas e vamos compreender uma coisa: que se nós estamos numa igreja que não ensina a verdade, se nós estamos numa igreja em que existem profecias e profetadas e mentiras e conflitos constantes e que o pastor não é de Deus, então essa igreja não é de Deus. E se ela não é de Deus, não é esse o nosso lugar. Mas isso é um evangelho que as pessoas não gostam de ouvir. Porque todos nós vamos ser responsabilizados não só por aquilo que acreditamos, mas por quem apoiamos, o que fizemos com a nossa força. Alguns de nós temos dado a nossa força para que haja mais desvio verdadeiro. Se você não está aí numa igreja, então você não está desviado. Você não está aí numa igreja. A sua cristandade está a faltar na comunhão com os santos. Mas isso não quer dizer que você não é cristão. Isso não quer dizer que Deus o abandonou e disse: não és mais meu filho, agora estás no inferno. Isso só acontece se você se afastar verdadeiramente daquele que é Deus, santo, puro, e que até no momento em que você está sozinho, Ele está do seu lado. Ou Jesus estava desviado quando estava no meio do deserto a ser atormentado por demónios? Não parece. Parece-me antes que ele era tão Deus naquele momento como era em todos os outros. Ele nunca se desviou da vontade de Deus. E se calhar você nunca se desviou da vontade de Deus, mas a igreja disse que você se desviou. E por ouvir constantemente essas palavras, você afastou-se do foco de Deus. E você diz a Deus: não, eu não quero saber de Deus, eu não quero que tu fales mais comigo, porque eu estou desviado. E você tenta muitas vezes embriagar-se, outras vezes rir e procura muita coisa, porque você diz para si mesmo: eu estou desviado, mas eu estou desviado porque eu vi isto, porque eu ouvi aquilo, porque eu errei, porque eu pequei, e eu não quero ter mais nada a ver com a igreja. Deus não é a igreja. Deus não está muitas vezes dentro da igreja. Mas se calhar Deus já esteve dentro de si ou está dentro de si. Se calhar todos os dias Deus o atormenta de um ponto que você sempre que pensa de estar a orar e a falar com Deus, você tem vontade de chorar. Você sente solidão. Deus continua aí, pertinho de si. Deus continua do nosso lado quando a gente não está numa igreja. E não deixe que nenhum profeta, nenhum inimigo do Evangelho lhe diga que você está desviado, pois você não se desviou daquilo que Deus disse. E se você se desviou verdadeiramente de Deus,
Continua a não ser problema, porque está escrito: vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o meu jugo é suave. Então, paremos de dizer que toda a gente está desviada porque não é um adepto da chapinha de igreja. Deus não tem chapa de igreja. Deus não é o empregado de nenhuma igreja. E se calhar, se você saiu, tinha os seus motivos. E os seus motivos não estavam errados. Então, busque a Deus da mesma maneira. E se você errou, busque a Deus da mesma maneira. Mas não se deixem rotular por ninguém, pois só um é justo juiz. Só um os pode julgar. Pode parar.